Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje o capítulo 9, cujo título é O Poder Criativo de Deus Trabalhará para Você. Esse capítulo 9 também vai ser dividido em 3 partes. Vamos iniciar? A Grande Confissão. O cristianismo é chamado de a Grande Confissão, mas a maioria dos cristãos que são derrotados na vida o são porque acreditam e confessam as coisas erradas. Eles dizem as palavras do inimigo e essas palavras o mantêm cativos. Provérbios 6:2 diz: Estás enredado com o que dizem os teus lábios. As palavras cheias de fé lhe darão vitória. As palavras cheias de medo o derrotarão. As palavras são as coisas mais poderosas do universo. A importância delas é vista desde Gênesis capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem, até Apocalipse. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Deus criou o universo com a palavra falada. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. Gênesis 1 é uma cópia das palavras que Deus usou para liberar sua fé. João 1, do verso 1 ao 3, nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Era a palavra que estava com Deus, e a palavra era Deus. Uma das leis de Gênesis é a de que tudo produz segundo a sua espécie. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, verso 11 e 12. Depois, em Gênesis 1, verso 26 ao 28, encontramos 3 das afirmações mais impressionantes encontradas na Bíblia. 1. Façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. 2. Então Deus criou o homem à sua imagem. 3. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai. João 4:24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O homem foi criado na categoria de Deus, totalmente capaz de atuar no mesmo tipo de fé. O homem é um espírito, ele tem uma alma e vive em um corpo. Gênesis 2:7 nos diz que Deus criou o corpo do homem do pó da terra, mas afirma claramente: e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Essa vida era a vida espiritual, a própria vida de Deus. O homem é um ser espiritual, totalmente capaz de atuar no mesmo nível de fé de Deus. Lemos em Marcos 9:23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê, ao que crê. E Mateus 17:20 diz: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E ainda Marcos 11:23 diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Subtítulo: Lei Espiritual. Isso não é teoria, é um fato. É uma lei espiritual. Ela funciona toda vez em que é aplicada corretamente. Deus nunca faz nada sem primeiro dizer isso. Deus é um Deus de fé e ele libera sua fé com palavras. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Marcos 11:22. Uma tradução mais literal desse versículo diz: tenham o tipo de fé de Deus ou a fé de Deus. Efésios 5:1 nos diz literalmente para sermos imitadores de Deus, como os filhos imitam seus pais. Para imitar Deus, você precisa falar como Ele
e agir como ele. E o Senhor não lhe perderia para fazer alguma coisa que você não é capaz de fazer. Jesus operava nos princípios de fé de Marcos 11:23 e Mateus 17:20 enquanto estava na terra. Ele falou ao vento e ao mar. Ele falava aos demônios. Ele falou para a figueira. Ele até falava aos mortos. O vento, o mar, a árvore, os demônios e até os mortos eram obedientes ao que ele dizia, porque Jesus atuava no tipo de fé de Deus. Jesus estava imitando seu Pai e tendo os mesmos resultados que ele. Em João capítulo 14, verso 12, Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas coisas, aliás, as mesmas obras que eu faço e outras ainda maiores. Esses princípios de fé baseiam-se em leis espirituais. Eles operam para todo aquele que os aplicar. E você os coloca em movimento pela palavra da sua boca. Esta é a maneira como você é salvo, confessando Jesus como Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, verso 9 e 10. As palavras cheias de fé liberadas pela sua boca derrotaram Satanás e criaram a realidade da palavra de Deus no seu espírito. Falar a palavra de Deus fez você se tornar uma nova criatura, a qual nunca existiu antes. Jesus disse: assim será com ele, entre parênteses, ou ele terá tudo aquilo que disser, fecha parênteses. Isso não acontecerá apenas porque você disse. Você precisa liberar fé nas palavras que fala de coração. Você precisa crer que essas coisas que você está dizendo acontecerão. Essa lei está trabalhando a seu favor ou contra você todos os dias. Você quer realmente que todas as coisas negativas que você tem confessado aconteçam? Você está crendo nessas coisas? Se Jesus aparecesse a você pessoalmente e dissesse que de hoje em diante essas coisas acontecerão, que tudo que você diz acontecerá exatamente como você diz, isso mudaria o seu vocabulário? Creio que sim. Subtítulo: Ligando e Desligando. Em Mateus 16:19, Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O Salmo 119:89 nos diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O que Deus disse já está estabelecido. Agora cabe a você. O que você vai fazer sobre isso? Deus não vai alterar o que ele disse. Não violarei a minha palavra, a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Salmo 89, verso 34. As palavras de quem você estabelecerá na terra. O poder para ligar e desligar está na terra, não no céu. De acordo com Mateus 16:19, você é aquele que liga e Jesus disse que todo o céu dará respaldo ao que você disser. Muitos cristãos amarraram suas finanças e soltaram o inimigo com as palavras da própria boca. Eles amarraram seu crescimento espiritual, confessando a capacidade do inimigo de impedi-los. Eles têm mais fé no inimigo para derrotá-lo do que em Deus para lhe dar a vitória. E não há nenhuma base bíblica para esse tipo de crença, ou, devo dizer, para esse tipo de incredulidade. Subtítulo: Aquele que vence o mundo. A palavra diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. Você é aquele que vence o mundo. Confesse isso agora. Eu venço o mundo porque eu nasci de Deus. Eu venço o mundo porque eu nasci de Deus. Diga isso vez por outra. Você talvez não sinta isso. A palavra não disse que você vence o mundo se sentir isso. A palavra de Deus disse que você vence o mundo. A maneira como você se sente não tem nada a ver com Deus ser fiel.
Se ele disse que eu venço o mundo, então, graças a Deus, isso é bom bastante para mim. Eu não venço o mundo por causa de como me sinto ou de minha aparência. Não me sinto sempre como alguém que vence o mundo e não tenho a aparência de alguém que vence o mundo. Mas graças a Deus, porque Ele diz que eu venço o mundo, então eu venço. Confesso isso diariamente. Isso é verdade e eu sei disso, mas confessei-o em voz alta diante de Deus, diante de Jesus, diante dos anjos, dos demônios e de qualquer um que quisesse ouvir por meses antes de começar a sentir que era verdade. O sentimento só veio depois que meu espírito recebeu a palavra de Deus como autoridade definitiva. Se a palavra de Deus disse, então o que eu sou, quer que eu sinta ou não, Deus não pode mentir. Subtítulo: Palavras faladas. As palavras faladas programam seu espírito, seu coração para o sucesso ou para a derrota. As palavras são container. Elas carregam fé ou medo e produzem segundo a sua espécie. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. A fé vem mais rapidamente quando você se ouve citando, falando e dizendo as coisas que Deus diz. Você receberá mais prontamente a palavra de Deus no seu espírito, ouvindo a si mesmo dizer essas palavras, do que se ouvisse alguém dizê-la. Ficamos por aqui neste vídeo. Até o próximo, em nome de Jesus.